Você já ouviu falar da atriz que teve a coragem de mostrar no cinema o que ninguém mais ousava? Que interpretou papéis tão reais e intensos que deixaram plateias do mundo todo em silêncio? Hoje, você vai conhecer a incrível trajetória de Moon Sur, a mulher que não apenas brilhou nas telas, mas mudou para sempre o cinema coreano com sua coragem e arte. De Busan para os holofotes de Veneza, Moon Sur não é apenas uma atriz premiada. Ela é um símbolo de transformação, ousadia e verdade. Enquanto muitas estrelas seguem o caminho seguro, ela decidiu encarar os papéis mais difíceis, denunciar padrões injustos e abrir caminho para uma nova geração de artistas na Coreia do Sul. Se você ama histórias de superação, bastidores do cinema e quer entender como uma única mulher pode revolucionar uma indústria inteira, esse vídeo é para você. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem descobrir por que Moon Sur é considerada uma das figuras mais importantes da história do cinema coreano. Antes de se tornar uma das atrizes mais respeitadas do cinema sul-coreano, Moon Sur era apenas uma jovem curiosa e apaixonada por arte. Nascida em 2 de julho de 1974, na cidade portuária de Busan, Coreia do Sul. Desde pequena, ela já demonstrava uma sensibilidade fora do comum. Enquanto outras crianças estavam imersas em desenhos animados e brinquedos, Moon gostava de observar o comportamento das pessoas ao seu redor. Ela via beleza nos gestos simples, nos silêncios, nos detalhes. Mas, o curioso é que, inicialmente, ela não pensava em ser atriz. Moon Sur estudou na renomada Universidade Sungkyunkwan, uma das mais tradicionais do país, e se formou em educação. Isso mesmo, o plano era seguir uma carreira estável, como professora. Só que algo nela gritava mais alto. Era como se uma parte esquecida da alma chamasse por uma vida diferente. E essa voz a levou ao teatro. Nos anos 1990, Moon entrou para companhias teatrais independentes. Nada de glamour. Eram palcos pequenos, cenários improvisados e muito trabalho duro. Mas foi ali, no contato direto com o público, que ela encontrou sua verdadeira essência artística. E não era qualquer teatro. Ela se envolveu com grupos de teatro político e feminista, que desafiavam o conservadorismo da sociedade coreana e abordavam temas sociais complexos, como desigualdade, repressão e identidade feminina. Foi nesse ambiente pulsante e rebelde que Moon Sur moldou sua visão sobre o mundo e sobre o que queria levar para as telas. Ela não queria interpretar princesas ou heroínas perfeitas. Ela queria dar voz às mulheres reais, aquelas que erram, que choram, que lutam. Mulheres como ela, esse começo humilde e corajoso, é o que tornou Moon tão única. Enquanto muitas atrizes buscavam fama rápida, ela buscava sentido, e esse senso de propósito se tornaria a base de tudo o que ela faria a seguir. Foi em 2002 que Moon Sur deixou de ser apenas uma promessa do teatro alternativo e se tornou um fenômeno mundial no cinema. O filme Oasis, dirigido por Lee Chang-dong. Mas o que essa história tinha de tão especial? Tudo, e principalmente, coragem. Oasis não é um romance comum, é um filme cru, desconfortável, poético e profundamente humano. Nele, Moon Sur interpreta Gong-joo, uma jovem com paralisia cerebral severa, que se apaixona por um homem recém-saído da prisão, também excluído da sociedade. Era um papel que exigia uma entrega física e emocional absoluta. Mas Moon não teve medo. Ela mergulhou na personagem com tanta verdade que o público mal conseguia acreditar que ela não tinha condição na vida real. O resultado incrível. Sua atuação foi tão impactante que ela foi aplaudida de pé no Festival de Veneza. E mais do que aplausos, ela recebeu o prêmio Marcello Mastroianni, dado a novos talentos que impressionam o mundo. Foi o reconhecimento internacional que mudou tudo. A Coreia do Sul, que já começava a se destacar no cinema global, viu Moon Sur como um dos grandes nomes que levaria o país ainda mais longe. Mas mais forte de tudo isso não foram os prêmios. Foi o fato de que ela quebrou tabus profundos. Ao interpretar uma mulher com deficiência de forma tão sensível e sem filtros, ela obrigou a sociedade a olhar para essas pessoas com outros olhos. E mais,
trouxe à tona uma discussão ainda mais delicada, a sexualidade de pessoas com deficiência, um tema praticamente invisível na mídia até então. Moon-soo não só fez história, ela abriu caminhos, mostrou que o cinema não precisa ser confortável, mas sim verdadeiro. Oasis foi o ponto de virada, e dali em diante, ninguém mais conseguiu ignorar o talento bruto, honesto e necessário que ela carregava. Esse papel não foi só uma atuação, foi um ato de coragem. Depois de Oasis, qualquer atriz teria escolhido papéis fáceis para manter o sucesso. Mas Moon-soo, ela fez exatamente o contrário. Em vez de seguir o caminho seguro das protagonistas românticas, ela mergulhou em histórias difíceis, humanas, às vezes desconfortáveis, sempre verdadeiras. Logo após sua explosão internacional, ela estrelou o polêmico e corajoso A Good Lawyer's Wife, 2003, um drama que escancarava as falhas de um casamento aparentemente perfeito. Nesse filme, Moon interpreta uma mulher que lida com frustrações sexuais, traições e desejos reprimidos. Um papel que exigia mais do que atuação, exigia ousadia, especialmente em uma sociedade conservadora como a coreana. E não parou por aí. Veio The President's Barber, 2004, onde ela vive uma mulher simples em meio a acontecimentos históricos da Coreia, mostrando seu alcance em papéis mais sutis, mas igualmente potentes. Depois, participou de projetos como The Handmaid 2005, curta-metragem dentro de uma antologia, sempre buscando personagens com algo a dizer. Cada filme era uma escolha pensada. Moon nunca quis ser apenas mais uma estrela. Ela queria provocar reflexão. Seus papéis sempre tocavam em assuntos que poucos tinham coragem de encarar: política, opressão feminina, desigualdade, traumas silenciosos. E isso não passou despercebido. Prêmios começaram a se acumular, ela ganhou troféus importantes como o Blue Dragon Awards, o Grand Bell Awards, e foi indicada em festivais de prestígio mundo afora, como Cannes e Veneza. A crítica a chamava de camaleoa. O público a via como uma força da natureza, e os diretores sabiam. Quando Moon-soo entrava em cena, ela entregava tudo sem vaidade, sem filtros, apenas emoção crua e verdade. Enquanto outras atrizes aceitavam papéis pela fama, Moon escolhia personagens pela mensagem, e foi exatamente isso que construiu sua reputação como uma das artistas mais autênticas e respeitadas do cinema sul-coreano. Uma mulher que fez da arte um ato de resistência. Depois de conquistar o mundo como atriz, Moon-soo sentiu que ainda faltava algo. Por mais que ela interpretasse papéis fortes e transformadores, havia uma inquietação dentro dela. Era como se dissesse: ainda não estou contando as histórias do meu jeito. E foi assim que nasceu uma nova fase da carreira. Moon-soo, diretora e roteirista. Em 2017, ela lançou o longa The Running Actress, mas esse filme não é só um projeto autoral. Ele é quase um retrato cru e honesto do que significa ser mulher, atriz e artista na Coreia do Sul, dividido em 3 partes. O longa é uma mistura de ficção e realidade. Moon interpreta a si mesma, ou melhor, uma versão fictícia de si mesma, enfrentando as pressões da indústria, os conflitos pessoais e a tentativa constante de equilibrar arte e vida. O mais impressionante é que ela escreveu, dirigiu e atuou no filme. Um verdadeiro projeto de alma. Não há glamour in The Running Actress. Há cansaço, frustração, medo do fracasso e até autocrítica. Mas também há humor, sensibilidade e momentos de pura humanidade. Era como se ela estivesse abrindo as portas de bastidores que ninguém nunca teve coragem de mostrar. Isso tocou fundo em muita gente, especialmente em mulheres que também sentem o peso de serem cobradas o tempo inteiro por tudo: aparência, sucesso, família, envelhecimento. O filme virou uma espécie de manifesto silencioso. Não basta brilhar nas telas, é preciso lutar para existir por inteiro dentro da arte. Ao se tornar diretora e roteirista, Moon-soo deu um passo além. Ela não queria apenas interpretar personagens fortes, ela queria criar histórias onde mulheres não fossem moldadas para agradar, mas sim para expressar suas verdades, suas dores e suas potências. Com esse movimento, Moon não apenas reinventou sua própria carreira, ela abriu caminho
para que outras atrizes também pudessem assumir o controle das próprias narrativas. E mais uma vez, provou que não está neste mundo para seguir regras. Está aqui para criar novas possibilidades. Por muitos anos, Moon-Soo-Hee era vista quase como uma joia rara do cinema de arte. Seus filmes ganhavam prêmios, emocionavam plateias nos festivais, mas ainda estavam fora do alcance do grande público coreano, aquele que acompanha dramas na TV, séries populares, novelas e realities. Só que isso começou a mudar, e quando ela decidiu entrar nesse universo, fez do mainstream uma extensão do seu talento, sem nunca perder sua essência. Em vez de escolher papéis genéricos ou fáceis, Moon soube muito bem como transitar entre o popular e o profundo. Um ótimo exemplo disso é o drama Life 2018, onde ela vive uma diretora hospitalar poderosa e complexa. A personagem, longe de ser estereotipada, mostrava o lado político e humano dos bastidores da medicina. E Moon entregava tudo com a elegância e força que só ela sabe dosar. Depois veio a série On the Verge of Insanity 2021, onde ela interpretou uma executiva de arraque fria, calculista, mas com camadas surpreendentes. O interessante aqui é que, mesmo em um enredo com um tom mais leve, cômico, ela conseguia trazer profundidade, fazendo com que o público se identificasse com os dilemas da personagem. Era o tipo de papel que humaniza e revela a verdade do mundo corporativo, algo que muita gente vive, mas pouco se fala. E como se não bastasse, em 2023 ela surpreendeu novamente no sucesso da Netflix, Kingmaker. Na trama, Moon interpreta uma estrategista política brilhante, disposta a tudo para eleger uma mulher como prefeita de Seul. Forte, intensa e afiada, sua atuação foi aclamada pelo público global, mostrando que ela não é só uma estrela da Coreia, é uma estrela do mundo. Moon-Soo-Hee provou que é possível estar no centro das atenções sem abrir mão da verdade artística. Ela soube usar o alcance da televisão e do streaming para tocar mais pessoas, sem diluir sua mensagem, sem perder a autenticidade. E isso a tornou ainda maior, porque quando Moon entra em cena, não importa se é cinema independente ou uma superprodução da Netflix, ela sempre entrega alma, olhar e verdade. Fora das câmeras, Moon-Soo-Hee é tão fascinante quanto dentro delas. Ao contrário de muitas celebridades que constroem imagens distantes, intocáveis, ela sempre fez questão de mostrar que é uma mulher comum com dúvidas, medos e uma enorme vontade de viver com sentido. Sua vida pessoal nunca foi uma vitrine, mas também nunca foi um mistério. Ela simplesmente escolheu viver com coerência, mesmo sob os holofotes. Moon é casada desde 2006 com o diretor Jang Jun-ran, conhecido por filmes provocativos e politizados. Eles formam um casal respeitado e admirado, não só pelo talento, mas pela forma como compartilham valores. Ambos acreditam que o cinema deve provocar, denunciar e transformar, e é isso que vivem na prática, tanto nas telas quanto em casa. Mas talvez o que mais impressione na vida de Moon seja sua postura como cidadã. Ela nunca teve medo de levantar a voz. Foi uma das primeiras atrizes coreanas a se posicionar publicamente contra o assédio na indústria. Muito antes do movimento MeToo ganhar força na Coreia. E não parou por aí. Ela participa de campanhas pela igualdade de gênero, apoia jovens artistas independentes e sempre esteve presente em debates que envolvem cultura, política e direitos civis. Sua influência cultural vai além do entretenimento. Moon-Soo-Hee virou símbolo, um modelo de mulher que não se curva, que não silencia, que não se contenta em ser só aplaudida. Ela quer fazer parte da mudança e está fazendo. Em 2022, foi convidada para ser jurada no Festival de Cannes, um dos mais importantes do mundo. Isso não é apenas um reconhecimento artístico, é a prova de que sua voz tem peso internacional. Enquanto muitas estrelas brilham e desaparecem, Moon-Soo-Hee permanece. Não porque busca fama, mas porque representa algo maior. A arte com consciência, o talento com propósito e a coragem de ser real em um mundo que exige máscaras. Uma mulher que inspira não apenas atrizes, mas qualquer pessoa
que sonha em viver com verdade. Moon Search não é apenas uma atriz talentosa, ela é um símbolo de transformação. Uma mulher que, com coragem e sensibilidade, mudou o jeito como o cinema coreano retrata a realidade. Em cada papel, ela colocou não só a sua técnica, mas sua alma. Em cada escolha, mostrou que é possível fazer arte com consciência, sem se render a padrões vazios ou expectativas comerciais. Ela não precisou de escândalos para ser lembrada, nem de personagens perfeitas para ser admirada. O que a torna inesquecível é justamente o contrário: sua capacidade de mostrar o imperfeito, o humano, o verdadeiro. Seja como atriz, diretora, roteirista ou ativista, Moon So-hee construiu uma carreira com base em autenticidade. E isso é raro, é precioso. Agora que você conhece essa trajetória incrível, conta pra gente, qual parte da história da Moon So-hee mais te impressionou? Ou qual filme dela você ficou com vontade de assistir? Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias inspiradoras de grandes nomes da cultura coreana.